Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos juntos mais uma vez. Estamos aqui nesta quinta-feira, dia 7 de abril, para falarmos com Deus, para falarmos de Deus através da sua santa palavra. Convido você para que juntos nós possamos escutar esta palavra que é vida, essa palavra que é luz para os nossos caminhos, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora, não paga nada, né? Só você entrar aqui abaixo, na letrinha vermelha, clicar, você já vai ver inscrito, tá certo? É fácil assim. Você também pode acionar ali o sininho para que todos os vídeos que nós postarmos, você irá receber a notificação. Lembrando você para verificar, para olhar que você tem um vídeo para ver, tá bom? Então nós vamos escutar a palavra de Deus que está no Evangelho de São João, no capítulo 8, os versículos de 51 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És acaso maior do que nosso pai Abraão? E, entretanto, ele morreu. E os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu-o e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu já sou, eu já existo. A essas palavras pegaram então em pedra para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esses dias que antecedem a Páscoa do Senhor, que antecedem a Semana das Semanas, a Semana Maior, que é a Semana Santa. Esse tempo lindo, maravilhoso para nós, em que nós temos a oportunidade de meditarmos mais sobre a nossa caminhada com o nosso Senhor. Temos a possibilidade de conhecermos mais sobre a história da nossa salvação e não apenas conhecer, mas também adentrarmos nessa história que traz como protagonista nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que deu a vida pelos meus e os seus pecados. Então nós vemos aqui, irmãos, nesse evangelho, quando Jesus chega para os judeus e diz para eles: se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Com essas palavras,
Os judeus se arvoraram, alvoroçaram, e eles então disseram: você está possuído, você está possuído de um demônio. O que é isso? Agora nós temos que escutar isso também? Abraão, os profetas, eles morreram, eram homens de Deus e eles morreram, e você diz que se alguém obedecer a tua palavra, não irá conhecer a morte. Que doideira é essa? Quem é você para falar isso? Meu irmão, minha irmã, é assim mesmo. As pessoas também nos nossos dias, quando nós dizemos acreditar, quando nós dizemos seguir o Senhor, as pessoas dizem: você é besta demais, você está nesse tempo ainda, sai dessa, vai viver a sua vida, é muito melhor, você tem tanta coisa para você fazer, você vai ficar atrás de Deus, vai ficar atrás de igreja, vai ficar atrás de religião, vai ficar atrás de padre. É assim que eles falam. Puxa saco, fanático, é assim que eles falam também conosco. Mas a palavra que Jesus disse para os judeus, ele diz para mim e para você também. Porque ele é Deus. E quando ele diz para os judeus que ele é antes mesmo que Abraão fosse, aí eles piraram de vez mesmo. Como pode, né? Você não tem nem 50 anos e diz que conheceu Abraão? Pois é, Jesus é Deus. E ele, com o Pai e o Espírito Santo, vivem essa unidade desde todo sempre. Embora que Jesus veio aqui na terra, mas ele já estava no Pai, ele estava no céu. E ele veio justamente para nos ensinar, para nos direcionar, para nos trazer a sua palavra, para nos levar, através da sua palavra, que é um direcionamento para nós, para a nossa vida, justamente para nos conduzir para vivermos a eternidade no céu. Poucas pessoas hoje em dia falam no céu. Poucas pessoas hoje em dia falam em salvação. Poucas pessoas hoje em dia falam em santidade, falam em vida eterna. Morreu, acabou, então tem que aproveitar aqui. Não, irmão, Jesus veio trazer para nós a vida em plenitude, a vida eterna. Ele veio dizer para nós que nós precisamos apenas uma coisa. A parte dele já está toda pronta, ele já fez, já entregou para nós, e ele entregou escrita na palavra, para que, se nós seguirmos esta palavra, nós não iremos morrer, não iremos conhecer a morte. Jesus não está falando da morte carnal, ele está falando da morte espiritual. Aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que obedece a sua palavra, ele terá a vida eterna. Vai morrer nessa vida, sim, mas ele vai viver para a vida eterna. É só isso que Jesus pede de nós, é que nós obedeçamos a sua palavra, como ele mesmo nos fala aqui neste evangelho de hoje, não é? Como ele nos fala: se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. E como guardar a palavra do Senhor? Primeiramente, nós entendermos e acolhermos Jesus como Senhor da nossa vida. Buscarmos ter uma experiência com Ele. Abrir o nosso coração para Ele. Para que, abrindo o coração, nós escutemos com os nossos ouvidos e os nossos ouvidos captem
a palavra, captem a voz do Senhor e conduza ao nosso coração e nos faça então obedientes. Veja, meu irmão, minha irmã, que Jesus, ele disse para aqueles judeus: olha, vocês não conhecem a Deus. Embora que eles seguiam a Torá, embora que eles sabiam das leis, mas eles não conheciam a Deus. Jesus falou para eles então, né, irmãos? Mas eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Ele está dizendo então para os judeus: mentirosos, vocês dizem conhecer a Deus, mas não acreditam na sua palavra. Quantos são nos nossos dias hoje que dizem conhecer a Deus, que vão na missa, que vão nos movimentos, que vão nos grupos, mas não conhecem a Deus, porque se conhecessem, obedeceriam a palavra de Deus. Dizem conhecer a Deus, mas praticam aquilo que é contrário à palavra de Deus, aquilo que é contrário aos ensinamentos do Senhor. Irmãos, últimos dias para a Páscoa do Senhor. É tempo de nós voltarmos para Ele, de nós fazermos um exame de consciência e confessar os nossos pecados com o coração aberto, disposto a voltar para o Senhor. Voltar no sentido de obedecer, de querer mudar de vida. Esse é o chamado do nosso Deus para você e para mim. Então, vamos nos colocar diante dele em oração, com simplicidade, com humildade, com o desejo no coração de sermos transformados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, traga muita paz e luz para toda a sua família. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Deixe o seu like, fique com Deus e inscreva-se no nosso canal.